Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, a gente vai fazer aqui uma revisãozinha para a segunda fase da FUVEST de vocês, ok? E separamos, obviamente, alguns exercícios picantes aí, tá? Que envolvem assuntos que, em geral, não foram abordados na primeira fase. Coloquei aqui para vocês um exercício, vamos dar uma olhadinha, tá? Olha só o exercício em questão. FUVEST 2010. A figura a seguir mostra o esquema de um instrumento chamado espectrômetro de massa, constituído de duas partes. Na primeira parte, há um campo elétrico E. Paralelo a esta folha de papel, apontando para baixo. E também um campo magnético B1 perpendicular a esta folha, entrando na folha. Lembrando, moçada, fazendo uma vírgula aqui no texto, entrando, um vetor entrando na superfície, a gente desenha como? Olha lá, como está representado, uma bolinha com um X, tá certo? Tá vendo? Ó, B1 e do lado do B1 tem uma bolinha com um X, ok? Então, entrando na superfície, perpendicular entrando, ok? Na segunda, há um campo magnético B2 de mesma direção que B1, perpendicular à superfície, mas sentido oposto. Tá? Então, como é que a gente desenha saindo da superfície, um vetor saindo? Olha lá, olha o B2 para vocês verem, é uma bolinha com um ponto. Então, bolinha com X entrando, bolinha com ponto saindo. Legal? Íons positivos provenientes de uma fonte penetram na primeira parte e, devido ao par de fendas F1 e F2, apenas partículas com velocidade Vzinho na direção perpendicular aos vetores E e B1 atinge a segunda parte do equipamento, onde os íons de massa Mzinho e carga Qzinho têm uma trajetória circular de raio R. Legal? Tem a figura essa que está aí transmitindo os dados do exercício. E tem a, obtém a expressão do módulo da velocidade V em função de E e de B1. E tem B, determine a razão M sobre Q. Uma coisa que é muito pedida em vestibular, moçada. A razão M sobre Q. Quer dizer, ele não te dá nem a massa nem a carga. Ele quer a razão, ele quer só a divisão M sobre Q. Ok? Sem precisar que você tenha o valor da massa e o valor da carga. M sobre Q. Dos íons em função dos parâmetros E, B1, B2 e R. E item C, tá lá, determine em função de R, tá, o raio R' da trajetória circular dos íons quando o campo magnético, na segunda parte do equipamento, dobra de intensidade, mantidas as demais condições. Típico da FUVEST, note e adote. Então, ele te deu ali as equações, ó, força elétrica, Q vezes Z. E ó, ainda te ajudou, falando o seguinte, na mesma direção do campo elétrico. Exatamente, força elétrica e campo elétrico sempre tem a mesma direção. Sempre tem a mesma direção. Ah, o que faz o sentido da força do campo serem diferentes? Quando a carga for negativa. Não é nosso caso, a carga é positiva. Fechou? E força magnética, QVB seno de θ, na direção perpendicular a V e a B. Quer dizer, a força magnética sempre forma ângulo de 90 graus com o plano de V e B. Daí a regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda. Beleza? Tá lá. Faça bom vestibular. FBV. FBV. Tá ok? Muito bom. Θ é o ângulo entre V e B. Vamos fazer o exercício. Item A. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Opa, já passei aqui. Ah, moçada, tem a figura, isolei a figura, mas dessa figura, sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou tentar jogar ela meio tridimensional para vocês, jogar ela meio de lado, tá ok? Então, meio de lado ali para a gente ver. O que aconteceu? Você tem um conjunto de íons positivos se movendo com velocidade V. Quem que é V? É o dedo médio. V, dedo médio, beleza? Então aqui, ó, V, dedo médio. O campo magnético, B, é o dedo indicador. Olha para onde vai ficar a força, vamos ver? Olha, para onde vai aparecer a força magnética? Para cima. Mas espera aí, Pica-Pau. Força magnética para cima, força elétrica para onde? Se os íons são positivos e o campo elétrico é para baixo, então a força elétrica, vamos dar uma olhadinha, força elétrica é para baixo. Está lá, força elétrica Q vezes Z. Como as cargas vão se mover em trajetória retilínea, então eu tenho que ter uma força magnética, tá?
que anule a força elétrica. Portanto, aí, ó, QVC tem que ser igual a QVB1, seno de 90 graus. Por que que o ângulo é 90 graus? Porque o ângulo entre o vetor velocidade e o campo são 90 graus, são perpendiculares entre si. Então, prosseguindo nessa nossa dedução, o que acontece? A carga vai ser anulada, vai cortar dos dois lados, seno de 90 está aqui, ó, seno de 90 é 1, então fica E igual a V, B1, V igual a E sobre B1. Show? Item A, determinamos a velocidade, né, das partículas que se movem em trajetória retilínea. Fechou? Vamos ao item B. Então lá, item B. O raio da curva, né? Veja, eu tenho aí um raio de curva e ele pediu no item B qual é a razão M sobre Q. Como é uma curva, tá, a força magnética vai ser sempre a resultante centrípeta. A resultante centrípeta vai ser a força magnética, né, no caso aí desse movimento. Veja que a força magnética, ela está sempre em direção radial, direção do raio, né, perpendicular à velocidade. Então, resultante centrípeta. Resultante centrípeta, mv² sobre raio. Do outro lado da equação eu tenho QVB2, porque agora é o segundo campo, sendo 90. Ora, vamos ter então o seguinte, continua na trajetória circular, então continua centrípeta. Cortou uma das velocidades, né, simplificou a relação, sendo 1. Ele quer o produto, a relação M sobre Q, M sobre Q, vai ficar então RB2 sobre V. Acontece que a velocidade, a gente calculou lá no item A, é o quê? E sobre B1. Então, desenvolvendo, continuando esse desenvolvimento, então eu vou ter que M sobre Q vai ficar RB1 vezes B2 sobre E. Então, determinei o valor de M sobre Q. Show? Tá bom? Agora, moçada, vamos ver o seguinte. Ele pediu também para eu calcular no item C a ideia do que? Ora, quero determinar o novo raio para a situação em que há o aumento do campo B2. Então, lá. O raio, então, isolando na equação, vai ficar M sobre Q, E sobre B1 vezes B2. Então, ele falou, mudando o campo B2, mantidas as outras características do campo. As outras características. Então, M sobre Q vai ser mantido, E vai ser mantido, B1 vai ser mantido. Eu vou alterar quem? O valor de B2, ok? Então vamos lá. Dobrando o valor de B2, o que acontece? Vou ter um novo raio, um R', tá ok? Esse raio R', como é que ele vai ficar? Então, isolando, meio que multiplica M sobre Q, vezes E, B1 sobre B2. Cara, esse grupo de informação, esse membro aqui, é o que eu tenho aqui em cima. Então, olha lá, o novo raio vai ser meio do raio antigo. Fechou? Então, moçada, um exercício da FUVEST, extenso, um exercício legal, um exercício onde ele trabalhou força elétrica, força magnética, trabalhou inércia, né? Afinal de contas, a resultante tem que ser nula para o movimento ser retilíneo e uniforme. Então, vários conteúdos aí dentro do exercício. Show? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Se perderam alguma coisa, é fácil, só voltar. Tá? Volta um pouquinho a aula, assista de novo, repita aí, faça o exercício sozinho, se for o caso. É legal para você treinar. Show? Até o próximo!